Agora com a presença da Justiça Eleitoral, como eu falei no final do bloco anterior, aqui representada pelo Carlos Gomes da Silva, que é técnico do Judiciário e chefe do cartório, e a Daniele Nene Dias, que é analista judiciário. Eles estão aqui porque a gente convidou-os a vir até o nosso programa para ampliar essa informação relacionada à questão das pessoas que estão com algum tipo de irregularidade junto à Justiça Eleitoral e tem aí prazos para as pessoas cumprirem. Primeiro quero agradecer ao Zé e a Daniela pela presença aqui, a gentileza deles de virem até aqui. Isso não é nem horário de expediente, né? O horário de expediente de vocês é à tarde, né? É do meio-dia às 19, quer dizer, eles estão fora do horário de expediente e aceitaram o convite de vir aqui, né? E para poder ampliar essa informação e, com certeza, lhe auxiliar, especialmente aquelas pessoas que estejam com alguma irregularidade. Primeiro, Zé, muito obrigado pela sua presença. Um bom dia. Como é que está, amigo? Tudo bem, Zé? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. Sempre é um prazer a gente contar com a parceria da Rádio Tupã e da Clube 1 FM, porque é um veículo muito importante para a gente conseguir divulgar as informações que são de interesse da comunidade e que, de outra forma, a gente não conseguiria dificultar muito tanto o acesso das pessoas ao serviço quanto a realização do nosso próprio trabalho. Então, muito obrigado, um prazer estar aqui. Igualmente. Bom, Zé, que tipo de regularização ou que tipo de irregularidades vocês estão focando agora para os eleitores que possam estarem com algum tipo de dificuldade e devem regularizar isso? Na realidade, o que ocorre é que a cada ano ímpar, a Justiça Eleitoral realiza no Brasil inteiro um procedimento de depuração cadastral. Na prática, a gente faz uma limpeza no cadastro eleitoral e são cancelados nesse processo de, digamos assim, limpeza, os títulos eleitorais de todas as pessoas que não votaram e não justificaram as últimas 3 eleições. Por que isso? Porque isso pode evidenciar que a pessoa esteja com algum problema, que a pessoa tenha, por exemplo, de repente ela faleceu e não foi comunicado esse óbito, então o título fica lá ativo diante da ausência de comunicação do óbito. Então, é preciso que as pessoas tenham claro, isso não é qualquer situação, é uma situação específica de todos os eleitores que não votaram e não justificaram nas últimas 3 eleições seguidas. Nada mais vai ensejar o cancelamento do título neste momento. Para que se tenha uma ideia, apenas em Tupanciretã são 133 eleitores nessa situação e em Jari 11 pessoas. A gente já fez um levantamento preliminar, eu e a Daniele, e nós constatamos que parte desses eleitores, por exemplo, votavam normalmente até o dia em que completaram 60 anos. E dali em diante pararam de votar, quando na realidade o voto facultativo é a partir dos 70 anos. Então, assim, a pessoa completou 60 anos, por exemplo, em março de 2016, já não foi votar em outubro de 2016. Aí o ano passado nós tivemos eleições gerais, são 2 turnos, a pessoa também não foi votar em 2018. Pronto, já deu as 3 eleições consecutivas, 2016 um turno, 2018 2, o título está sendo encaminhado para cancelamento agora a partir do dia 7 de maio. O prazo, inclusive, para regularização de quem estiver nessa situação iniciou a contagem agora no último dia 7 de março e vai até o dia 6 de maio. Você já citou alguns exemplos aí de quem pode estar enquadrado nessa questão. Quem estiver enquadrado, o que deve fazer? Qual é o procedimento? O procedimento é comparecer ao cartório eleitoral de segunda a sexta-feira, das 12 às 19 horas, portando um documento de identidade oficial com foto, um comprovante de residência, o CPF e isso aí. Faltou acrescentar que precisa levar também para as pessoas do sexo masculino entre 18 e 45 anos, também precisa apresentar o comprovante de quitação com serviço militar obrigatório. Perfeito, muito bem.
Bom, isto precisa ser na zona eleitoral que ele vota ou pode ser em qualquer cartório eleitoral? Pode ser em qualquer cartório eleitoral, desde que a pessoa queira transferir o título para a cidade onde está. No local que ela for. Exatamente. Uma pessoa que tem o título hoje em Tupanciretã e que está nessa situação, mas que esteja morando, por exemplo, no Tocantins, caso queira regularizar essa situação lá no Tocantins, ela precisa fazer a transferência do documento, do título eleitoral para lá. Caso queira manter o título aqui, o comparecimento aqui no cartório eleitoral de Tupanciretã vai ser obrigatório, né? E essa pessoa também vai precisar comprovar que continua residindo aqui, né? Se porventura a pessoa está lá em Tocantins, que você citou um exemplo, ele está até prestando serviços lá até o mês de abril, maio, e vai voltar depois para Tupã. Ele não vai ter até maio, digamos assim, vindo até aqui. Ele tem alguma outra forma dele entrar em contato? Porque, de repente, ele quer manter o título dele aqui, mas ele não vai vir até 6 de maio. Infelizmente, o título dele vai ser cancelado e depois a gente vai precisar fazer um outro tipo de procedimento para regularização. O que eu posso te dizer é que normalmente, e até nós verificamos, por exemplo, o último procedimento desses foi realizado pela Justiça Eleitoral em 2017. Nós estávamos verificando, na ocasião em 2017, foram outros 100 e poucos títulos. Todos os que naquela ocasião compareceram, para que se tenha uma ideia, 3 eleitores para regularizar. 3. Tivemos 6 que transferiram para outro lugar e os demais todos foram cancelados e todos permanecem cancelados até hoje. Infelizmente o número é assustador, porque se nós formos verificar, se for uma média de 100 eleitores por município, e aí a gente temos que considerar que zonas eleitorais maiores têm um número maior de pessoas envolvidas, né? Mas se fosse, por exemplo, 100 eleitores por zona eleitoral, nos 5.570 municípios brasileiros, nós teríamos, só nesse tipo de procedimento, 557 mil cancelamentos. Então, deve ser maior o número. Seguramente esse número é muito por baixo. Esse número deve bater ao redor de 1 milhão de inscrições eleitorais. E esse número, embora seja assustador, é o número real, e ele não me assusta tanto por outro motivo que não o fato de ele evidenciar o número de pessoas como é que eu posso dizer, que estão se lixando para a questão do voto, para a questão da manutenção do título. Essa questão que eu queria chegar até você. Quem está se lixando? Cara, tô nem aí, eu não preciso do título eleitoral, eu não estou a fim de estar perdendo tempo com isso e não quero nem saber. Tem consequências. Tem consequências. Isso é o mais assustador. As pessoas preferem ignorar as consequências. Hoje, por exemplo, quer dizer, hoje não, em qualquer momento, né? A pessoa que tem o título eleitoral cancelado, ela não pode obter, por exemplo, a primeira consequência imediata claro, leva um tempo até que se processem os arquivos, e hoje essa comunicação está cada vez mais rápida, provoca a suspensão da regularidade do CPF. Então essa pessoa fica impedida de movimentar a conta bancária, de obter financiamento. Mais ainda, não é possível que a pessoa faça matrícula ou obtenha diploma em qualquer estabelecimento de ensino que seja fiscalizado pelo Ministério da Educação. Não é possível a emissão de vistos, passaportes, a pessoa não pode sair do país, por exemplo. A consequência prática da suspensão de visto e passaporte é que a pessoa fica impedida de sair do país. Enfim, as consequências de não pode obter, por exemplo, uma segunda via de um documento. Ela não vai conseguir fazer a pessoa maior de 18 anos não vai conseguir fazer identidade, não vai conseguir fazer CPF, não vai conseguir tirar uma carteira de trabalho. É um monte de situações. Imagina hoje um trabalhador que está com o título nessa situação, que vai ser cancelado, e o título foi cancelado, e essa pessoa infelizmente perde o emprego, precisa encaminhar seguro de desemprego e tudo mais junto à Caixa. Com o CPF suspenso, essas coisas não são possíveis. E a gente sabe que tem um prazo para fazer esse encaminhamento, sob pena da chave de autenticação lá do termo de rescisão perder a validade. Então corre o risco dessa pessoa não conseguir receber sequer a própria rescisão
do seu contrato de trabalho e encaminhar um seguro-desemprego. A gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que dependem de programas assistenciais que são movimentados e pagos como se fosse uma conta bancária com cartão magnético. Imagina como é que a pessoa vai movimentar dinheiro via banco se ela tiver com o CPF suspenso. Não vai. Né? Perfeito. Então a gente precisa que as pessoas atentem para a consequência do ato. E é simples, a regularização de uma ausência à eleição, como o prazo de justificativa já passou, a regularização ela é possível através da quitação da multa eleitoral, que é de R$ 3,51 para cada eleição. Há uma lenda e as pessoas costumam passar quilômetros de distância do cartório eleitoral com medo de levar uma multa de um salário mínimo a cada eleição. E a gente, toda vez que vem aqui, eu acho que já deve estar tatuado na parede da rádio, que a multa não é de um salário mínimo, gente, é uma multa de R$ 3,51. Que na prática torna até o voto quase que facultativo, porque a maioria das pessoas tem condições financeiras de pagar R$ 3 e pouco. Se ele resolver dizer, não quero votar, eu vou pagar a multa. Né? Ele pode fazer isso, só que eu não sei se ele pode constantemente fazer isso. Existe alguma regra que acompanhe isso? E esse é um dos dados que faz com que, se nós formos verificar nas últimas eleições presidenciais, por exemplo, dos últimos anos, eu não comecei a fazer esse cálculo há muito tempo atrás, eu comecei a acompanhar isso da eleição de 2010 para cá. E das eleições presidenciais de 2010 até a anterior, nenhum dos candidatos eleitos à presidência da República fez mais de 40% dos votos. Isso significa dizer que por 60% dos eleitores não cadastrados, aquela pessoa não seria presidente da República. Pode ser o atual, pode ser os anteriores. Todos, né? E um dos motivos é que as pessoas realmente estão preferindo pagar, muitas pessoas preferem. Passou a eleição, elas comparecem ao cartório, quitam a multa e ficam em dia com a Justiça Eleitoral sem a necessidade de votar. Bom, eu vou ter que fazer um rápido intervalo comercial, mas a gente prossegue com a presença do Zé. Está chegando algumas perguntas aqui também que o pessoal está nos mandando, a gente vai colocar ele. Vamos a um intervalo comercial, eu já retorno com a presença da Justiça Eleitoral, que está aqui junto conosco com o José Carlos e a Daniele, e nos trazendo algumas informações sobre essa questão do prazo agora para a regularização de quem está irregular com relação à votação no mínimo, ou a partir de 3 eleições, né? Quem por 3 eleições não votou ou não justificou, está irregular. São 133 casos em Tupã-Siretã, são 11 em Jari, e isso serve também para você que está nos ouvindo de qualquer cartório, de qualquer zona eleitoral do Brasil. Isso é uma coisa uniforme para o país como um todo. Eu vou a um rápido intervalo comercial, já retorno em nome das Barbadíssimas da Delta Sul. Estou na loja sem nada de entrada, o primeiro pagamento é só lá para maio. Você tem, por exemplo, o smartphone o LG Q6 Plus, com memória de 64 GB por R$ 109,90 mensais na Delta Sul. Farmácias associadas, aqui você tem amigos. Farmácias associadas em Tupã é Farmácia Econômica, na Avenida Rio Branco 437, telefone é o 3272-1444. Um rápido intervalo comercial, eu já retorno.